Nesse projeto, vamos criar uma lousa mágica na nossa tela, onde nós podemos escrever e desenhar usando a nossa mão. Então fica comigo até o final, porque nós vamos ver muitas estratégias interessantes de programação e visão computacional. Deixa também o seu like e compartilha com aquela pessoa que vai curtir essa ideia. E se você quer aprender visão computacional de forma prática, construindo projetos reais, não deixe de conferir o nosso site, onde você encontra cursos inéditos abordando os mais variados temas dentro da visão computacional. Não perca essa chance, o link está na descrição. Então vamos dar início aqui à criação do nosso projeto. Aqui dentro da pasta eu tenho dois arquivos que são o main.py, que é onde nós vamos desenvolver todo o código, e o arquivo requirements.txt, que é onde estão as bibliotecas que nós vamos utilizar nesse projeto, tá? Lembrando que eu estou utilizando aqui Python 3.9. E as três bibliotecas que nós vamos utilizar são essas: CBZone, MediaPipe e o OpenCV, tá? Importante você utilizar nessas mesmas versões para evitar conflitos. Muito bem, então vamos aqui, primeiramente, importar as bibliotecas, começando pelo OpenCV. E aqui da biblioteca CVZone.handTrackingModule, vamos importar o Hand Detector. Muito bem, e para quem não conhece a biblioteca CVZone, eu já expliquei aqui em outros vídeos que ela é uma abstração que une vários recursos de visão computacional em uma única biblioteca, tá? Então aqui por baixo dos panos, o que acontece, o que nós estamos utilizando, na verdade é o MediaPipe, ok? Então a biblioteca CVZone, ela utiliza o MediaPipe na sua base para criar o detector de mão e outras funções relacionadas a isso, tá bom? E aqui no canal nós já temos um vídeo explicando o MediaPipe e como ele funciona, inclusive nós temos alguns projetos utilizando ele. Bom, muito bem, então o primeiro passo aqui, como eu sempre faço, é criar a estrutura para nós abrirmos a imagem da webcam, tá? Então vou criar aqui a variável vídeo, que será igual ao cv2.videoCapture. E eu vou utilizar aqui a webcam de índice 0. Se caso você tem mais de uma webcam no computador, você pode mudar aqui o índice de acordo com a webcam, tá? Então índice 1, índice 2, de acordo com a quantidade. Aqui eu vou utilizar a minha webcam de índice 0 e eu vou acrescentar um código aqui que é específico para a webcam que eu estou utilizando, tá? Que é o capDShow. Nem todas as webcams necessitam desse código, tá bom? Basta colocar índice 0 e fechar os parênteses. Bom, e aqui eu vou alterar a resolução da minha câmera utilizando vídeo.set. E aqui eu vou setar uma configuração que tem por índice 3, tá? Que é a largura da imagem. Então vou definir aqui 1280. Vou setar também outra configuração que é a altura, que é o índice 4, como 720, tá? Então eu estou criando aqui uma resolução HD, tá? Para nós trabalharmos. E o tamanho HD é interessante porque ele é bastante largo, né? Então nós vamos ter aqui espaço para escrever na nossa lousa, né? Que vai ser a própria imagem. Muito bem. Então vou criar aqui o detector, variável detector, que vai receber uma instância do Hand Detector, tá bom? Em seguida vou criar aqui o loop while true, para nós abrirmos a imagem da webcam e percorrermos frame a frame da imagem, formando assim o vídeo. E aqui eu vou definir duas variáveis, tá? Eu gosto sempre de chamar variável check e variável img, e será igual video.read. Então, só retornar essas duas variáveis, variável check vai apenas checar se a imagem está chegando, e a variável img vai realmente receber a imagem, tá? Em seguida, cv2.imshow, para nós exibirmos a imagem. Vou criar aqui img, passando a variável img, ok? E aí nós precisamos inserir ainda o hkey da biblioteca cv2, que vai dar sequência nos frames da imagem, tá? Ele possibilita a sequência dos frames. Então vou colocar aqui um delay de 1 milissegundo entre cada frame, tá? E aqui eu vou colocar a seguinte condição: if cv2.hkey for igual ao código 27, tá? Que simboliza a tecla ESC do nosso teclado, tá?
Então ele vai ficar esperando algum comando aqui e quando eu pressionar ESC, que é o código 27, ele vai fechar o código, vai fechar a janela utilizando o break, tá bom? Então bacana, vamos executar até aqui. Então veja que legal que nós temos a imagem da webcam sendo retornada em tempo real, tá? E aí nós vamos agora começar a identificar a nossa mão. Vou aqui pressionar ESC para fechar. Pessoal, e não se preocupe com esses avisos que estão aparecendo aqui no terminal, tá? Eles não vão interferir aqui no nosso projeto. Vou aqui fechar o terminal e o próximo passo agora é detectar a nossa mão. E para isso nós vamos utilizar aqui o nosso detector. Então vou criar aqui a variável resultado, ok? Que será igual ao nosso detector.findHand. Passando a nossa IMG e vou colocar aqui o parâmetro draw, que significa desenhar os pontos, igual a true, tá? Bacana. Então vamos executar aqui até o momento. E o que nós temos aqui é a detecção da nossa mão, tá? Bacana. Então ele está detectando e desenhando os pontos aqui dentro da imagem. Agora eu vou criar aqui uma variável, tá? Vou colocar aqui hand, né, que é mão em inglês. E vou colocar o nosso resultado, pegando a primeira informação que está dentro do material que é retornado na variável resultado, ok? E aí vamos printar aqui a variável hand e ver quais são as informações que estão sendo retornadas. Então aqui nós vemos que tem uma série de dados, né, uma série de números aqui que são retornados. Nós vamos precisar desses números, dessas coordenadas para trabalhar, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, as coordenadas do centro da mão, temos o tipo da mão, se é a mão esquerda ou direita, tá? A biblioteca CivZone nos dá essa informação, o MediaPipe somente não, mas a biblioteca CivZone já consegue fazer essa identificação. Nós temos aqui as coordenadas do bounding box da mão, né, ou seja, o retângulo ali em volta da mão. E nós temos aqui cada ponto individualmente, tá? Que pontos são esses? São esses pontos aqui, mostrados aqui no site oficial do MediaPipe. Então vou deixar esse link aí na descrição do vídeo, mas aqui vocês podem ver cada ponto individualmente e aonde eles estão. Então, com esse mapeamento da mão, nós podemos criar diversos tipos de projetos, tá? E aqui, mais para frente um pouco, nós vamos utilizar o ponto 8, tá? Que vai ser o nosso pincel, né? A ponta do dedo indicador, que é a referência que nós vamos utilizar para escrever na tela. Bacana? Então, voltando ao código, vamos criar aqui uma condição. Vou apagar aqui esse print e vou definir que se hand, ok? Isso quer dizer que se a variável não estiver vazia, ou seja, se tiver conteúdo dentro de hand, então nós vamos prosseguir aqui na análise que nós vamos fazer. E a primeira informação importante que nós vamos obter aqui é o que nós chamamos de landmarks, tá? Então, landmarks LM list, a lista de coordenadas daqueles pontos que nós acabamos de ver, tá? E esse LM list, perceba que ele está aqui dentro do material retornado na variável, tá? Então vamos buscar ele aqui colocando a variável hand. E aqui eu vou buscar da primeira mão que aparece na imagem, tá? Então a mão de índice 0, porque nós podemos ter as duas mãos, ok? Então a primeira mão que aparece na imagem, e como aqui nós estamos trabalhando com um dicionário, eu vou buscar esta informação específica, ok? Então LM list. Então, dentro de LM-list, agora eu vou ter essas coordenadas aqui, né, no eixo X, Y e Z, de cada ponto daquele que nós mostramos lá no site do MediaPipe, tá? Então, essa é a primeira informação importante que nós precisamos. E agora, eu vou criar aqui a variável dedos e vou utilizar uma função muito legal que tem aqui dentro do CivZone. Então, vou colocar aqui detector.
ponto find, perdão, não é find, é fingers up, tá? E aí nós passamos a nossa mão com o índice 0 também, representando a primeira mão que aparece na imagem, ok? E o que essa função faz? Ela vai nos retornar, em forma de array, quantos dedos nós temos levantados ou fechados, tá? Então nós vamos criar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui dedos levantados, leve, será igual. Nós vamos fazer aqui um dedos.count, ok? E aí nós vamos contar dentro desse array tudo que está com o resultado 1, ok? Isso porque ele retorna 1 para quando o dedo está levantado e 0 para quando o dedo está abaixado, ok? Então nós podemos mapear cada dedo individualmente, mas aqui eu não vou fazer isso, tá? Eu vou apenas trabalhar com a contagem. Então deixa eu colocar isso aqui dentro de um print para nós entendermos melhor. Então veja que está retornando 5, porque 5 dedos estão levantados. Se eu fechar, está retornando 0. 1, 2, 3, ok? E assim para os demais. Bacana? Então nós vamos utilizar essa contagem para criar o próximo passo do projeto, que são os comandos que nós vamos utilizar, tá? Então quando eu tiver um dedo levantado, que no caso aqui vai ser o indicador, eu vou estar no modo de desenho, tá? Que é onde eu vou desenhar aqui, utilizar o próprio indicador para desenhar na tela. Com 2 dedos, ele sai do modo de desenho, tá? E fica nulo. Então eu posso transitar aqui na imagem sem fazer nenhum desenho. E com 3 dedos, tá? Eu vou utilizar esse comando aqui para nós limparmos todo o desenho da imagem, tá? Então é como se nós passássemos uma borracha em toda a imagem. Bom, eu vou criar apenas esses 3 comandos aqui, tá? Mas se você quiser criar funcionalidades extra, você pode estar adicionando também. Então vamos aqui começar a criar a condição, tá? Para esses comandos. Vamos colocar aqui se dedos levantados, deixa eu pular aqui uma linha, se dedos levantados for igual a 1, então nós vamos entrar no modo desenho, tá? E entrar no modo desenho aqui para nós é começar a capturar a posição da ponta do indicador, tá? Que é o ponto de número 8, conforme nós vimos. Eu vou colocar aqui x e y, que é as duas coordenadas que nós vamos utilizar, será igual a lmlist. E aqui nós colocamos qual o número do ponto que nós queremos, tá? Então voltando aqui, o ponto de número 8, ok? Então aqui é o ponto de número 8. E aí eu vou inserir aqui ainda mais um índice, que é o índice 0, que é o primeiro item retornado dentro do ponto 8, tá? Que é o eixo X. Vou copiar todo esse código e fazer o mesmo para o eixo Y, porém vou mudar aqui apenas o índice do item retornado, tá? Então nós temos o primeiro número, que é a coordenada X, e o segundo número, que é a coordenada Y. Ok? Para nós verificarmos se está correto, vamos inserir aqui um círculo, tá? Utilizando cv2.circle dentro da imagem, passando aqui as nossas coordenadas, x e y. Vou colocar aqui um raio de 15 pixels na cor vermelho, tá? Aqui em RGB, né? No caso em BGR, porque o OpenCV trabalha internamente com padrão invertido, né? Então nós temos aqui o vermelho e eu vou colocar aqui cv2.filled, porque eu quero que esse círculo nessa posição esteja totalmente preenchido, tá? Muito bem. Então vamos aqui testar. Temos então o nosso indicador e quando eu tenho apenas um dedo levantado, ele entra na condição e desenha aqui o círculo na ponta do dedo, tá? Agora o próximo passo que nós precisamos fazer é salvar essas coordenadas, né? Salvar aonde o nosso dedo está percorrendo dentro da imagem, salvar isso em um array, para então, posteriormente, nós fazermos aqui o desenho
né, pegando o histórico da onde eu passei o dedo na imagem, ok? Então vou criar aqui, antes de entrarmos no loop, a variável desenho, que será igual a um array vazio, tá? E aqui nós vamos alimentar então esse array com o desenho.append, e o que ele vai inserir dentro do array, vamos colocar aqui entre parênteses, variável x e y, ok? Então cada item desse array vai ser um objeto com essas duas coordenadas. Ou nós podemos dizer também uma lista, né? E aqui já vamos criar a próxima condição, utilizando o if, que se dedos levantados, vamos colocar aqui se for diferente de 1, e também se os dedos levantados forem diferente de 3, tá? Que serão as nossas duas condições. Então nós vamos inserir aqui dentro da variável desenho coordenada 0 e 0, tá? Ou seja, nulo, né? Vamos inserir aqui um valor nulo para que quando nós não estivermos no modo desenho, ele não salve as coordenadas do nosso dedo dentro do array, tá? E aí mais para frente nós vamos trabalhar para ele ignorar os valores zerados, ok? E por último, vamos colocar aqui o if, se dedos levantados for igual a 3, será o nosso último comando, então variável desenho vai novamente receber um array vazio, ou seja, nós vamos apagar o desenho que está na tela, as coordenadas salvas, e vamos iniciar tudo novamente. Bom, então agora vamos percorrer a variável desenho, tá? Fazendo aqui uma enumeração. Então vou criar aqui um for id, e vou colocar aqui como ponto, e enumerate, vamos enumerar a variável desenho. Enumerar, pessoal, nada mais é do que percorrer a variável criando um índice, tá? Atribuindo um índice para cada valor dentro do array, ok? Então vamos extrair aqui x e y, que será igual ao desenho. Na verdade, vamos inserir aqui que será igual ao ponto, posição 0 e ponto na posição 1, ok? Então x e y, né, o item que estará sendo percorrido no momento do loop, ele vai armazenar essas coordenadas aqui em x e y, ok? E aí, vamos desenhar então, utilizando, na verdade, vamos copiar, né, todo esse código aqui, que é o cv2.circle. E aí nós reaproveitamos aqui o código, passando as coordenadas, só que eu vou colocar aqui um raio de 10, um pouco menor, tá? E eu vou manter aqui a cor vermelha também, tá? Vocês podem alterar de acordo com o seu gosto. Aqui eu vou desenhar, vou colocar aqui, vamos dizer assim, um pincel em vermelho. Bacana? Vamos ver como está ficando até aqui. Então temos aqui a nossa mão e entrando no modo desenho, aqui nós podemos começar a desenhar. Mas percebe que nós temos aqui um problema, né? Nós temos aqui várias bolinhas e elas ficam com um espaço entre uma e outra, tá? Como que nós resolvemos esse problema? Para isso nós vamos criar uma linha entre elas, tá? Então uma linha vai preencher esse espaço entre uma bolinha e outra, criando assim a ideia de um desenho, né? E como que eu crio, né, essa linha entre a bolinha anterior e a bolinha atual? Então vamos criar aqui um AX, que seria o ponto X anterior, e um AY, que seria o ponto Y anterior também, tá? E ele será igual, vamos pegar aqui o desenho, variável desenho, e vamos colocar aqui o ID atual que está percorrendo o loop, menos 1, ok? Então nós temos o ponto atual que ele está desenhando na tela e nós vamos pegar menos 1 para pegar o ponto anterior. E vamos pegar o índice 0, que é o primeiro item, né, que é o X. E eu vou repetir todo esse código pegando o ponto 1, que é o ponto Y, ok? Só que aí nós temos um problema.
o primeiro ponto que é salvo dentro do array, ele não tem um ponto anterior, né, porque ele é o primeiro. Então, para não quebrar aqui o nosso código, né, para não gerar um erro, vamos definir aqui que se o ID for maior ou igual a 1, então ele vai fazer toda essa operação, tá? Porque quando o ID é 0, nós não temos um número anterior, tá? Ele se inicia no 0 em sequência. Então, vamos começar a fazer essa operação apenas do ID 1, tá? Apenas do segundo item do array, do nosso desenho. Bacana? E aí nós vamos colocar um cv2.line, passando aqui a nossa imagem. Vamos fazer uma linha do ponto x e y, indo até o ponto anterior, que seria o AX e o AY. E aí, vou colocar aqui novamente a cor vermelha, com um pixel de 20, tá? Então, o pixel aqui, ele é o dobro do círculo, tá? Círculo 10 e a linha 20. Isso porque a linha, né, ela tem um formato diferente, né? E aí, nós temos que compensar essa diferença de formato entre elas. Bacana? E aí, vamos adicionar aqui só mais uma condição, que é para ele ignorar os pontos que vêm zerados, tá? As coordenadas zeradas, que é quando nós não estamos no modo desenho. Então, antes de desenhar aqui a linha, vamos inserir if o nosso x, que é a coordenada x atual, for diferente de 0, e também o nosso AX, tá, que é a coordenada anterior, tem que ser diferente de 0. Então, nós entramos nessa condição e desenhamos assim a linha, tá? Com isso, nós ignoramos os valores zerados e evitamos assim que o nosso desenho fique todo borrado, ok? Então, vamos testar até aqui. Saindo do modo desenho, agora nós podemos percorrer livremente e entrando novamente no modo desenho. Com 3 dedos, nós apagamos todo o conteúdo, tá? Então veja que legal, já está funcionando as 3 regras que nós criamos. Bom, e se você está fazendo juntamente comigo até aqui, você já percebeu que existe um problema aqui de inversão na imagem, tá? Deixa eu abrir aqui novamente. Porque quando nós estamos extraindo a imagem da webcam em tempo real, essa imagem ela vem invertida, tá? Então, por exemplo, eu estou mexendo a mão aqui para a minha direita, porém aqui na imagem ele está indo para a esquerda, tá? E aí o que nós podemos fazer para corrigir isso, tá? Vamos utilizar uma função muito simples do OpenCV, que é a função flip. Então, vou criar aqui ao final o imageflip, que será igual ao cv2.flip. Tá? O flip ele vai inverter a imagem em várias posições. E eu vou passar aqui a imagem e eu quero inverter na posição 1, tá? Que é inverter os lados da direita para a esquerda. Bacana? E aqui no final nós vamos exibir a imagem flip, em vez de exibir apenas a variável img. Quando nós fazemos isso, então, nós corrigimos esse problema. Agora, a minha mão está indo para a direita, tá? Então, ela vai seguir o meu movimento. Bacana? E aí eu posso desenhar perfeitamente. Bacana? Então, nós finalizamos aqui o nosso projeto, tá? Um projeto simples. Você pode acrescentar mais funções nele, né? Por exemplo, trocar a cor do pincel, tá?
Então, nós podemos armazenar a cor em uma variável e fazer a troca dela de acordo com, por exemplo, um comando específico da mão. Ok? Muito bem, então, por essa aula é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!